Agora com a Bíblia aberta, Tiago 3. Eu estou aqui com a Bíblia século 21. É a corrigida, mas é uma corrigida que passou por uma atualização. Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Quem vai ser julgado de forma mais severa? Os mestres, os que ensinam, os que usam o púlpito, os que usam o microfone, os que dirigem igreja, os que dirigem congregação e os que recebem a oportunidade para pregar e para ensinar. Eles serão julgados de forma mais dura. É isso que Tiago diz. Aqui está a responsabilidade dos mestres. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ele usa a palavra didaskaloi, que são os instrutores, ensinadores. No contexto judaico-cristão, ensinar era uma função de elevada honra na igreja. Então, como havia muita gente em busca dessa elevada honra, aí Tiago chega e diz: oi, para aí, não se apresse para isso não. Não queira ser mestre por qualquer motivo. Não queira ser pastor por qualquer motivo. Não queira ser pregador apenas para ser visto. Não, porque estes que usam da palavra receberão um juízo mais severo. E quem está dizendo é a palavra de Deus, irmãos. É Deus por meio de sua palavra. O ensino bíblico não é plataforma de prestígio, mas deveria ser um ministério realizado com muita responsabilidade por quem tem um cargo, uma função, um trabalho de liderança e por quem recebe uma oportunidade para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus ou para ajudar a resolver alguma coisa na igreja. Irmãos, mas aqui a gente aprende outra coisa. No versículo 2, leio bem forte o versículo 2. Então aqui está o tropeço universal da fala. O tropeço universal, ou seja, todos nós tropeçamos em muitas coisas, falhamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. O que Tiago está dizendo? Não é que uma pessoa que não tropeça no falar seja perfeita em tudo. Não, ele está dizendo que é uma pessoa madura. Ele está dizendo que é um crente maduro. Aquele crente maduro que alcançou a maturidade espiritual, a maturidade cristã, então ele já pode ser considerado uma pessoa que, se ele não tropeça em palavras, se ele não tropeça no seu falar, se ele faz tudo para se calar, se ele só fala o necessário, então Tiago está dizendo que ele é um varão maduro, que ele é uma pessoa madura na fé, madura na espiritualidade cristã. Quem entendeu pode dizer amém? Mas vamos ainda no versículo 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito. Agora também diz que ele é capaz de refrear também o seu corpo inteiro. Quem tem condições de refrear a língua? Irmãos, todo mundo sabe o que é refrear a língua? Refrear. É uma palavra bonita, né? Uma palavra clássica. Refrear. Não é resfriar não, viu, irmãos? É refrear. Vem de pôr freio. Colocar freio. De vez em quando eu escuto a minha esposa dizendo assim: conta até 10, se possível até 50, conta. A pessoa está alterada e tu está dizendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nem entendi direito, eu estava contando. Ou então orando em espírito: Senhor, refreia. Senhor, bota um negócio aqui, não deixa eu falar. Se você não conseguir fazer assim, dá uma mordida na língua. Tem hora que é preciso fazer isso, né, irmão? Morder. Claro que eu estou exagerando um pouco, né? Mas morder no sentido de não ceder à tentação de se entregar a uma discussão. O escritor da carta o escritor do livro de Provérbios diz que o início de uma contenda é como romper a barreira de um açude, né? Barreira de um açude. Começa só um pinguinho de água, só aquele veiozinho de água e tal. Mas se não tiver cuidado, daqui a pouco vai aumentando a intensidade da água até romper a represa, a barreira do açude. Assim
É a contenda. Assim é quando não refreamos a nossa língua. Vamos para o versículo 3. Todos juntos. Se colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo, o corpo inteiro. É muito interessante, irmãos, o versículo 2 e o 3, porque eles estão intimamente ligados. Qual é o princípio exegético dos versículos 2 e 3? Diga comigo, o controle da língua revela o domínio interior. Em outras palavras, a fala é o termômetro da alma. A fala é o termômetro da alma. De onde o senhor tirou isso, pastor? Jesus Cristo disse em Mateus 12, 34. Quem disse foi Jesus. Que a boca fala do que está cheio o coração. Então o termômetro da alma é a fala. Ela é o termômetro da alma. Agora vem as metáforas que Tiago usa. Ele usa duas metáforas que falam de direção. Quantas metáforas? Duas. Diga. Primeiro, o freio no cavalo. Segundo, o leme do navio. Isso fala de quê? Fala de direção. Duas metáforas, duas comparações, duas figuras de linguagem. É muito interessante. Duas figuras de linguagem. O freio no cavalo é um pequeno instrumento, mas pode controlar um grande animal. Controla um grande animal. O freio é um tipo de rédea, que é feito com uma espécie de ferro, que é colocado no nariz do animal. Algumas vezes passa um pedaço de ferro dentro da boca do animal. É a única forma de frear um animal valente, ou não adestrado ainda, ou corredor demais, ou muito forte. É a única forma, porque o ferro fere suas narinas e o outro que está atravessando a boca fere os cantos e o animal freia. É o jeito. Quando eu ajudava meu pai nessas tarefas com animais, com essas coisas, a gente chamava de cabeção, essa cabeção, ou então aqui acolá, cabeçada, né? Cabeção, cabeçada, é aquele que você segura com as duas mãos, ou então, se tiver bem afiadinho, só faz assim, o animal vira para onde você quer. Tiago está dizendo que a língua deveria ser assim. Bastaria um pensamento, uma ação aqui mental. Cala, não fala, não diz, não responde, não xinga, não revida. Isso é muito sério, irmãos. Qual é a outra figura de linguagem? O leme do navio. Embora o navio seja enorme e até impulsionado por fortes ventos, um pequeno leme pode conduzir o navio, pode direcionar dentro de grandes águas. É isso que diz o versículo 4. Leia o 4, por favor. Vede também os navios, são conduzidos por um pequenino leme, para onde o timoneiro quer, para onde o piloto quer. Agora o 5, olha a aplicação que Tiago faz. Depois que ele dá as duas, agora ele faz uma aplicação. Assim também, a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Interessante que o Espírito Santo fez Tiago escrever, mas se gaba de grandes coisas. Eu conheço um amigo que nós temos, de vez em quando ele está contando uma história, ele diz assim, aí eu fobei mesmo. Fobei. Você já sabe o que é, né? Se gabar. Fulano está fobando, fulano está se gabando, ou se exaltando. E Tiago diz aqui, que assim como aquele freio na boca de um grande animal, o freio é tão pequeno, mas consegue frear, segurar um animal grande, o leme é uma das melhores comparações que poderia existir. Uma embarcação enorme, dirigida por uma coisa tão pequena, que o timoneiro bota o navio para onde quer. A gente poderia fazer várias comparações. Você vê, por exemplo, um bitrem, um tritrem, carregado aí com muitas toneladas de mercadoria,
E a tecnologia atualmente facilita de tal modo que o motorista, com uma direção que não é tão pequena e tão leve, ele só faz assim. Triscou, levou para onde quis. Tiago diz que a nossa língua é a responsável pela direção. Olha a aplicação que nós podemos fazer. A língua pequena possui capacidade desproporcional de direção. Possui uma capacidade tão grande de direcionar as coisas, que uma pessoa, falando em um auditório de 10.000 pessoas presentes, dependendo do que essa pessoa falar, dependendo do uso da língua que essa pessoa fizer, ela pode fazer as pessoas chorarem ou sorrirem, essa pessoa pode fazer o seu auditório amar alguém, gostar de alguém ou odiar alguém. Em outras palavras, pode elogiar o caráter e a reputação de alguém, mas pode também acabar com a reputação de uma pessoa de um minuto para outro. Especialmente nos dias em que nós vivemos. Usando, por exemplo, o microfone na hora de um programa em rede nacional. Olha que poder que a língua daquele jornalista tem naquele momento. Assim também como pode ser para o bem. Eu estou pregando para 40.000 pessoas, 10.000 pessoas, 30.000 pessoas. Que maravilha! 10.000 pessoas podem ser influenciadas e começar a glorificar a Deus e adorar a Deus e louvar a Deus e bendizer o Senhor. Porque a língua está sendo influenciada pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Que coisa extraordinária! Não faz muito tempo, antes de falecer, o pastor Reinhard Bunke, um alemão que pregava em grandes cruzadas da África, teve o privilégio de orar por 1 milhão de almas na Nigéria durante uma cruzada que ele fez em uma semana. Tinha mais de 25 anos que ele orava pedindo a Deus 1 milhão de almas. 1 milhão de almas. 1 milhão de almas. E lá, se você quiser depois, pode verificar aí, está no site dele, no site da missão. Ele pregou no encerramento do centenário em Belém, pregou também na Conferência Mundial Pentecostal em São Paulo, que eu tive a oportunidade de participar, em 2016. E ele, uma só pessoa, falando para mais de 2,5 milhões de pessoas, pregando o Evangelho de uma vez só. Assim como Billy Graham, que teve também a oportunidade de ir em Seul, na Coreia do Sul, dirigir uma cruzada para 1 milhão de pessoas, de uma vez só. A multidão era tão grande que foi preciso ele ser levado de helicóptero para poder chegar no púlpito em tempo de pregar, porque se ele fosse a pé ou de carro tentando atravessar do meio da multidão, ele não chegaria a tempo de entregar a mensagem. Naquele dia ele foi um instrumento de Deus para abençoar milhões de vidas, porque a sua língua estava conduzida pelo Espírito de Deus. Toda vez que nós tivermos a oportunidade, irmãos, nós temos que pensar nisso. Eu estou sendo instrumento de Deus ou da carne? De Deus ou do diabo? A minha boca, a minha língua, está sendo um instrumento para abençoar ou para amaldiçoar? Fique atento à parte 3 dessa série. Estamos compartilhando mensagens muito impactantes sobre esse tema. Te espero no próximo vídeo.